Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Pode é Esse. E esse é o tão famoso episódio perdido do Que Pode é Esse, porque a gente teve que regravar o tema. Desculpa, Dito pessoal. isso, estou acompanhado eu não acusei ninguém, tá? Eu não tinha acusado ninguém, só pra deixar claro. A culpa foi minha. Não tinha acusado ninguém. Vamos falar dos vilões aqui das Fórmula 1 com os maiores gênios do crime, Kevin e Fernando. Exatamente, nós estamos aqui para mais uma vez comentar com vocês sobre os piores, ou melhor, os melhores vilões da Fórmula 1 que já tivemos, principalmente daqueles que com certeza não estavam envolvidos com aquele roubo de trem de décadas atrás, né não, Kevin Nicolas? Exatamente, cara, assim, esse aqui era o tema que, como o Fred disse, a gente já tinha gravado antes, tava tudo certo, deu um probleminha aí de gravação e tudo mais, cara, e a gente esqueceu completamente quais os vilões que a gente falou também, né, isso é uma coisa Exato. bem interessante, porque o vídeo era de março, né, então agora a gente tá aqui em junho, tá, inclusive tá um frio desgraçado, por isso que eu tô de roupão aqui, tô que nem o rato no por água abaixo, mas vamos que vamos. O cara de roupão e eu aqui de Carluxo, aqui em homenagem ao nosso aniversário. Dia seguinte do aniversário do Carluxo, gravamos. Lancelote! Lancelote aí. E eu sigo usando preto porque é preto, né? Vai Porque tu Corinthians. é básico, meu. Tu vai no show do Coldplay, meu. Tu dirige seu Corolla 2008 automático. É isso aí. Inclusive, perdão, pessoal, né, pô, o episódio perdido foi muito culpa minha, porque eu acabei assim, perdendo o arquivo. Foi mal. Deletou o Perfeito. arquivo errado. Deletou o arquivo errado. Demitiram o piloto errado. Ó, O motivo da gente ter ficado uma semana lá sem upar episódio. O arquivo É. Carlos Sainz foi deletado. O mal, arquivo, pessoal. Carlos Sainz. Foi mal, pessoal. E eu espero ter dito que foram pessoas que não estão envolvidas com aquele roubo de trem. Eu espero ter dito que elas não estão envolvidas. Elas não estão envolvidas. Elas não também. estão envolvidas. Não estão. E Ou falando será que nisso, estão? a gente já Não pode seguir, a gente já pode seguir então pro nosso primeiro vilão, talvez um vilão clássico ali, um 007, um vilão clássico de 007 da F1, nosso grande Bernie Eccleston, que como a gente já falou no vídeo de teorias da conspiração, o homem é acusado de participar de um roubo de trem e quando foi questionado sobre isso ele falou, tinha pouco dinheiro pra mim participar. Essa é a justificativa dele. Tinha muito pouco dinheiro pra eu poder participar do roubo. Simplesmente aí o nosso clássico vilão da Fórmula 1. Eu tô desesperado porque eu não esperava que ele fosse citar o Bernie Eccleston. Eu fiz toda essa introdução porque eu sabia que o Bernie Eccleston não ia ser citado. Não, agora foi, você puxou aí. Lembrando perfeito, que tem o Bernie ter Eccleston não tem ligação com esse roubo de trem, tá? Ele não tem ligação. O Disse Bernie Bernie Eccleston Eccleston que esteve no não roubo é de trem. responsável pelo roubo de trem do roubo de trem real lá da Inglaterra. Mas de O acordo com maior o próprio- assalto a trem que já aconteceu na Inglaterra. Mas de acordo com o próprio Bernie, ele não tem envolvimento porque tinha dinheiro pouco demais pra ele. Se tivesse bastante, ele estaria lá. Exatamente. Aspas fortes. Cara, o Bernie é porque, ao mesmo tempo que ele foi extremamente importante pra Fórmula 1, porque todo o desenvolvimento, o boom que a Fórmula 1 teve de transmissão e tal, teve lá a ajuda dele, que ele mexeu os pauzinhos lá pra colocar a Fórmula 1 nas TVs e tal. É isso, Bernie Eccleston, família. Bernie Eccleston. Bernie Eccleston é interessante, o Bernie Eccleston é interessante. O cara morrendo, velho. Aí pegar não tá muito legal nesse episódio não, cara. Assim. É que, se vocês soubessem tudo que aconteceu antes da gente gravar esse episódio, vocês ficariam enojados. Ai, cara, não tô legal não. Mas enfim, vai. Mas, E assim, é isso. O Bernie E Eccleston assim- é muito... Não, fala aí. É porque o Bernie, ele fala muita coisa, a clássica headline de jornal, sabe? Então, ao mesmo tempo que ele ajudou a Fórmula 1 a ser um pouco do que ela é hoje, ele atrapalhou bastante, porque o cara falava que não estava interessado em mídias sociais na época de 2015, 2016, 2017, Burro, né? porque... Burro. Porque ele estava mais preocupado com... Como que ele falava? Caras mais velhos, cheios Público de dinheiro. premium. Público premium, Os coroas. Exato. Os coroas, Os aposentados, velho. os pensionistas. Os bilionários lá, os bilionários. E ele não tinha muita coisa, como se eu não me engano também o negócio de, de proibir os designs de capacetes diferentes veio na gestão dele também, né?
eu não me engano. Foi de proibir os 14, pilotos fazerem 15. vários designs de capacete e vir na gestão dele. Porque o piloto não tinha que focar nessas coisas. Ele tinha as coisas bizarras na cabeça Ó, dele. Ao mesmo tempo eu que ele tenho- transformou a Fórmula 1 nessa coisa midiática que é hoje, né? Essa Fórmula 1 Exato, hoje é um exato, produto exato. midiático e não só uma competição de carro, é por causa dele. E importante, ele fez o carro ventilador ser realidade. Fato. Importante. Até agora só falamos bem aí do nosso vilão da Fórmula 1. Isso aí, grande É Bernie. porque se a gente Ele não é for tão falar vilão, mal, cara. Ele não é tão vilão. Ele não é tão vilão. É que se a gente, Não foi se a ele gente que for falou que falar tomaria mal- uma bala pelo Putin? Mas ele já falou tanta merda também. É esse o problema. É esse o problema. É que se a gente for falar das coisas ruins que a gente acha do Bernie Eccleston, vamos mudar de assunto, né? Perfeito, Vilão perfeito. da Fórmula 1. Vilão da Fórmula 1 ainda tem ele, ele era o cara da Fórmula 1, tá ligado? Tipo, óbvio que ele vai ter ponto positivo, ponto negativo, tá ligado? A pessoa aí já é outra história. Não, Mas, perfeito. Né? Perfeito. Assim, vilão da Fórmula 1, acho que ele não é tanto assim, cara. Não, perfeito. Nossa, Eu queria olha trazer só de o novo porque trapaceiro. mencionou o roubo de trem, e o roubo de trem é realmente algo que eu sempre acho incrível toda vez que... É uma boa história. É uma boa Lembrar dele falar, eu não participei porque tinha pouco dinheiro, é uma das frases coldest lines da Fórmula 1, tá ligado? história. Lembrando, o Bernie Eccleston não participou do roubo Não de participou trem. do roubo de Tal trem. qual o Celso Portiolli não participou do 11 de setembro. Tá aí. Tá aí, Tá tá aí. aí. Perfeito. Tá aí a afirmação. Mas nós temos vilões que participaram bem mais das corridas e Exatamente. despertaram a ira dos torcedores rivais. Qual o primeiro? A gente teve ali um que, principalmente nessa era talvez mais midiática da Fórmula 1 no começo do século, talvez tenha sido um dos que mais começou a despertar esse ódio, principalmente de brasileiros, por conta de algo que acontecia com outro piloto brasileiro envolvendo esse piloto. E é claro que eu estou falando de Michael Schumacher. Ou Michael Schumacher, por Ou exemplo. Michael Schumacher. Michael Schumacher, exatamente. Ou Michael Sapateiro, né? Shoemaker. Schumacher. Ah, o Shoemaker. O Schumacher. Importante. Lá no joguinho. Referências aí de uma live que ainda não aconteceu. Fiquem aí. Não, mas assim, já é uma piada lá fora. Então, assim, esse Shoemaker aí não foi inventado agora. Já tem exato. já. Mas, cara, é que o Schumacher é que não dá muito pra defender, né, cara? Porque, pô, como é que a gente vai defender o Schumacher? Em 94, jogou o carro pra cima do Rio. Sim. Procurou contato veio, né? Em 95, não tem muito o que falar. 97 ele bate o carro de propósito e 97, é desclassificado. Exato. Aí a gente vai pros anos 2000, porque assim, o histórico... 99 ele não bate proposta e quebra as pernas. É. Verdade. 2006 ele estaciona na Rascasse pra poder o Alonso não fazer a pole, da manobra mais imbecil já vista, e é desclassificado. Não, pra mim, E é desclassificado. aquilo é coisa de Ele- gênio, desculpa. Perdi o Pessoal, controle, família, perdi o controle. Em termos Perdi de o controvérsia, controle. aquilo é genial. Ao ponto do Schumacher deixar o Briatore puto. O Briatore ficou puto por causa de algo que o Schumacher fez. Pra mim é gênio. Isso é coisa de gênio. Gente, coisa de Não, gênio. o Briatore ficou puto porque foi burro. Se fosse inteligente, o Briatore não teria ficado puto. O Briatore ficou puto, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, olha o que tu fez, cara. Isso daqui, uma criança de 5 anos sabe o que foi de propósito. Olha isso. Pô. E aí, a gente já vem também pro um pouco do bairrismo, né? Porque, pô, o Schumacher ele é visto como vilão por algo que ele fez ou por algo que ele deixou ser feito? Ele fez. Pelo que ele fez, é pelo Ele que ele fez. fez, com certeza. Pô, ele Não, teve no mínimo no- 3 controvérsias, No três caso do controvérsias Rubinho? grandes. No caso do Rubinho? É, no caso do Rubinho Não. aqui é maior, tá ligado? Mas... Sim, é que no caso do Rubinho, exatamente, ele é Não, muito é- maior é esse o meu aqui no questionamento. Brasil. É esse Aqui o no meu Brasil ele é questionamento. muito maior, muito mais falado. Claro que lá fora eles trazem esse assunto, eles trazem essa conversa. Mas é que assim, não É esse- foi é só isso que eu culpa dele, mas é que você já tinha todo o peso de tudo que ele fez na carreira dele, entendeu? Tipo, como o que ele fez em 94, o que ele fez em 97, o que ele fez com o Alonso em Mônaco, tá ligado? Tudo isso foi somando pra construir essa aura de vilão dele, então aconteceu o que aconteceu com o Rubinho, tá ligado? Teve um Hungria 2010, que ele espremeu o Rubinho no bolso. Nossa, Hungria 2010, pelo amor de Deus. Teve o GP do Canadá de 98 que ele espreme a Williams Pica-Pau do Frentzen, tipo, ele tá saindo do box, aí ele... Tô ligado, opa, pô, ali é sai. gênio, gênio, É, coisa cara, de é o gênio, Schumacher, gênio. mano. Coisa Schumacher. de gênio. Em Inclusive, termos de caricaturas do trabalho. Schumacher.
Caricaturas do Schumacher. Importante Nossa, ser dito isso aqui. Caricaturas do Schumacher. Ele é o Ronaldinho da Importante. Fórmula 1 nesse quesito. O que sacanearam o Schumacher em caricaturas é coisa de louco. Isso, né, fora o apelido de Dick Vigarista, que Sérgio Maurício já chamou ele de Dick Vigarista no pódio do GP dos Estados Unidos 2005. Ele chegou lá, o Dick Vigarista aplaude timidamente. Cara, que inacreditável, cara. Cara, as caricaturas do Schumacher são um negócio absurdo. É uma das instituições, é uma das melhores instituições da Fórmula 1. E o Schumacher se coloca na posição de atletas que podem usar a IA para fazer desenhos. É. Que não podem ser culpados por isso. Ronaldinho Exato. e Schumacher eles estão ali nesse meio porque, porra, os caras fizeram o que eles fez é sacanagem. Cara, mas o Schumacher, ele é um grande vilão assim da Fórmula 1, exatamente. Só que ele trabalhou muito do lado de um homem que talvez discutivelmente, o maior vilão da história da Fórmula 1. Se for Tá o que eu no tô ranking. pensando, é o Gold. Pra mim é o É o Gold. Gold. Talvez Começa o com B. GOAT dos vilões, que está fazendo das suas ainda hoje na categoria, nosso grande Flávio Briatore. Ah, Gold, gente. O GOAT dos vilões da F1, cara. É Esse inacreditável. daí... Sabe por que ele é gênio? Porque ele é o vilão que faz as coisas dar certo. É o cara que tem o plano perfeito e o plano perfeito dá certo. O Exato. cara mais mau caráter da história da Fórmula 1, cara. Né? O cara mais Exato. mau caráter da história da Fórmula 1. Um vilão. É vilão, pô. É vilão. Ele é vilão. Ele é o clássico vilão. Não, ele é o... Porra, eu não sei se tem algum chefe de equipe hoje que ostenta o posto de mocinho. Não tem, né? Toto Wolff não é mocinho. James Ah, Vice. Talvez, só que o James Hunt ainda falta uma vitória, ainda falta um... Ele título. ainda meteu calma, um tá fala chegando. muito, fala muito. Ele meteu Fala Muito. Então, Mas ele ó, foi depois do Fala Muito, ele ainda chegou e falou, é tudo na brincadeira, a gente tava zoando, falamos no zap depois. Nice guys. Ele é o nice guyzão, velho. Não, Ele- mas o, assim, James ó. Ollis, o James Ollis, ele tem cara de que quer ser amigo de todo mundo, mas ele não vai conseguir, obviamente. Mas eu tenho... Ele não tem queixo, né? Ó, É. um ponto. Ele literalmente não tem queixo. Peraí. Peraí. Ai, caralho. Peraí. De novo, quebrou o cara, velho. Ai, não faz isso, cara. Ai, a gente acabou de falar do Schumacher, velho. A gente acabou de falar do Schumacher. Schumacher. Um Porra. tem muito, o outro não tem. Exato, o queixo de outro não tem outro. Mas bem, Compensação do queixo é injusta. como eu ia falando, o James Wallace, ele tem um potencial. Ele tem o que acho que não é, né, velho? O que é que ele tem? O James Wallace tem o potencial de fazer as coisas darem certo por ser muito justo e correto. Eu não sei se ele tem um potencial pra se tornar um Briatore um dia. Eu acho que nenhum chefe... Eu acho que nenhum chefe de equipe hoje tem esse potencial. O mais engraçado é que o Briatore tá na Alpine, né? Então, acho que isso ajuda um pouco a potencializar. Mas talvez o Briatore seja o último chefe de equipe de fato capaz de fazer tudo pra vencer uma corrida. E eu digo isso de modo legal e duvidoso. Não vou dizer legal, porque o Briatore jamais fez algo ilegal na vida. Longe de mim falar isso. Não sou eu que estou falando, eu jamais diria algo assim. O povo Cara, fala. a verdade é, Eu não. o maior problema do Briatore é que ele foi pego. Mas é que tá. O maior problema do Briatore é que ele foi pego, porque, cara, eu tenho certeza que acontece muita merda. Não sei se tão parecida, mas muita merda nos bastidores. O problema do Briatore é que ele foi pego. É. Ele foi pego porque Mas ele foi pego teve a porque ele delação fez maldade premiada demais. do Nelsinho Piquet. Porque assim, até lá, todo mundo falou, não, é o Nelson é bagre, ele bateu natural isso aí dele, não foi de Bateu porque é propósito. bagre, A gente tá colocando aqui, a gente sempre fala da Disney Plus, É. a gente fala da Racing Bulls e tal, a gente tem que começar a discutir o Nelson Piquet aqui. Nelsinho, no caso. Temos que Nelsinho. começar a discutir o Nelsinho Piquet aqui, porque toda vez que ele é citado, o Kevin chega e fala bagre. Bagre. Mas é, tem que Cara, ser a o verdade. Nelsinho é ser muito dita. ruim. Aí ele chegou aí tipo, ele bateu ali. Aí todo mundo falou, putz, o Nelsinho bateu de novo, cara, pelo amor de Deus. Ninguém desconfiou que foi de propósito. Ninguém Muito desconfiou. bonito, né?
O Massa chegou a dizer que, tipo assim, eles estavam numa viagem e falou assim, ó, ô Nelsinho, tu chegou a bater de propósito e tal? O Nelsinho, não. Aí o Massa, beleza, tamo junto. Tá aí. Tá aí. Ou seja, mais um ponto de genialidade do Briatore. O erro dele foi não pensar nele. E tudo culpa do Glock. Tudo culpa do Glock. A culpa disso foi do Glock. O Glock que bateu na Alemanha em 2008, sem querer, gerou um efeito dominó que botou o Nelson Piquet na ponta de uma corrida porque ele parou exatamente no momento que o Glock bateu. E como a regra... e como existia a regra em 2007 e 2008 de que só poderia entrar no box durante o safety car quando todo o grid se alinhasse, o Nelson foi pra ponta. Aí o Briatore, putz, tá aí, olha, ó. Funciona. É só bater no ponto exato aqui e tal, que vai ter safety car na certa. O Alonso já tinha parado e aí é nóis. Tamo Cara, junto. o Glock, assim, só um adendo. O Glock, que a gente não tava planejando falar dele, mas ele é um baita do vilão indiretamente, sem querer. O cara não quer ser um vilão. Injustiçado. Cara, E ele é eu um acho- grande vilão da Fórmula 1, O cara. Glock- Sem querer se esforçar pra isso. O Glock é aquele personagem que... Sabe aqueles caras que chegam... A famosa frase de filme do TikTok. O cara chega assim, ó. Tá lá os vilões, assim, decididos pro plano. Aí chega tipo um barman, tá ligado? Aí eles trocam uma ideia e tal, e o barman fala assim, pô, é que a gente não vende ventilador aqui nesse restaurante. Aí o vilão, caralho. Aí o vilão tem uma ideia completamente aleatória de uma frase que não fazia o menor sentido. É o Glock. É o Glock, velho. O Glock é esse barman. Inclusive um abraço pra você, Glockão, do Twitter. Que tá Um abraço, sempre Glockão, do Twitter aí. Banter. Ai, eu bati o microfone. Um abraço pra você, tamo junto aí. Cara, mas é inacreditável como ele é um vilão indireto. Mas o Briatore, ele é provavelmente o GOAT dos vilões da F1, tá ligado? Não tem O maior vilão da história, Não, o maior vilão da Agora, história. eu tenho uma opinião muito forte. Qual? Ele foi o único com coragem de fazer esse esquema de batida proposital. Porque todo mundo pensou, mas ninguém teve a pachorra de fazer. O Pérez Cara, teve. Hã? Pérez. Ah, o Pérez teve. Não, mas depois fica fácil, né, porra? É, Depois que depois tá fica aprovado, não. Não, cara, mas é o que eu falei assim. Quis fazer. Ele foi o único que teve a coragem de fazer o negócio da batida. Mas como eu falei, eu não acho que ele era o único que tinha coragem de fazer essas coisas debaixo dos panos. É o que eu falei, cara, eu acredito fortemente. O Briatore só é o que é porque ele foi pego. Se foi você conseguir encontrar outras coisas lá, tinha mais gente lá naquela época. É que ali. foi muito descarado também, né? O dele foi muito descarado. Foi o muito na cara, né? o Briatore, o grande problema dele é que ele foi pego. É isso. Pra mim é o único... Assim, claro, tirando toda a questão moral duvidosa de que talvez ele tá na Fórmula 1 seja bizarro. Ele tinha que estar fora da Fórmula 1 até hoje, Ele tinha né? que estar Essa é a banido, verdade. sim. Eu não estou Tinha que tá defendendo banido. que ele tinha que estar na Fórmula 1, tá? Não me entendo errado. Tinha que estar Não é preso. nesse sentido. Mas é no sentido, tipo, mano, o único erro dele, pensando nele, é que ele foi pego. É isso. Porque O erro outros dele fizeram foi merda, pensar. mas não foram pegos. Eu Cara, bato certeza. forte na mesa pra isso. O Briatore, ele é tão inacreditável que, assim, teve aquele GP da Inglaterra de 94, acho que eu já falei aqui, não sei. O GP da Inglaterra de 94, Gênio. que, assim, o Schumacher, ele é punido por conta lá de ter passado o Rio e tal, com punição cara, controversa. gênio, isso aí foi gênio. Toma um stop and go. Ele toma um stop and go, claro, stop and go. Tu vai ter que cumprir isso em 3 voltas, tá? 3 voltas tu tem que cumprir o stop and go. Ele deixa o Schumacher rolando lá. De repente, o Schumacher foi desclassificado porque ele não pagou punição. Aí o Briatore, pô, gente, eu não sabia se era pra pagar agora ou depois da corrida. ele reverteu a punição. Ele reverteu, o Schumacher só foi ser desclassificado meses depois. Gênio. O cara conseguiu reverter um negócio que era claro, tipo, o stop pegou pra pagar ele na hora. É que nem alguém, assim, ó, alguém é punido com o drive-thru agora. Aí chega, sei lá, o Toto Wolff. Putz, eu achei que era uma punição de tempo no fim da corrida. Cara, o negócio era inacreditável. Posso falar uma coisa? Isso tá me lembrando alguém que ainda não fez nada de errado e eu espero que não vá fazer no mesmo nível. Mas está me lembrando um certo Jonathan Whitley. Cara, esse daí, advogado Esse, foda. Esse Tá aí. me lembrando. Isso daí é advogado. Isso aí é advogado. O cara consegue fazer a FIA acreditar que 2 mais 2 é 5. E é Jonathan nosso. Whitley, É nosso. a Coisa nossa. teoria do carro ilegal da Sauber cada vez mais próxima ali, tá ligado? Exato. Então aqui, ó. Mais uma vez, só pro corte do Instagram, do TikTok também, que a gente tem que fazer. Sauber, aqui vai o pedido nosso. Construa o carro mais ilegal possível e a gente vai estar aqui pra defender. Sabe por quê? Exatamente. É. Sabe por quê? Construído um carro ilegal ou não, vai ficar zerado do mesmo jeito, então ninguém pede nada. E nós ganhamos entretenimento.
Então Sauber, Binotto, Jonathan Whitley, todo mundo, Hülkenberg também, você que tem experiência com carro, não com carros ilegais. Construa o carro mais ilegal possível. Alô, Audi. Regulamento é pra quem... Pô, regulamento é... Pra que regulamento? Carro ilegal é o que queremos. O Stefan Beloff pegou um pódio com o carro ilegal em Mônaco e até hoje babou ele. Então, rapaz, assim, faça o carro ilegal. É bom pro Bortoleto. Exatamente. Gênios, fala alguma coisa, só pra ficar os dois aqui defendendo ilegalidades. Não, tem que ser legal. Tem que... Que é isso, meu filho? Calma. Que isso? Não, não. Não. Mentira. Vamos com calma. Eu só Só ia falar quando tiver carro muito legal caro. e fazer joinha, mas acho que essa frase ficou muito melhor. Corta. Não, assim, o comando só corta a parte da... Opa! Só pro pessoal saber o que é e a gente corta depois. Corta pra Mas tela assim, preta. Mas assim... cara, tela preta seria muito legal. A tela Mas preta. assim, Mas, bom, a questão do Briatore é justamente porque não só o erro dele foi ser pego, só que ao mesmo tempo é o cara que, quer saber, eu vou fazer. É. O carro da Benetton é legal, até hoje a gente não sabe se era ou se não era. Cara, o legal é que assim, ó, naquela temporada todo mundo era legal. Todo mundo era legal. exato. Todo mundo Todo era mundo legal era naquela legal. temporada. Uns era mais, Mas é o que eu outros era menos. falo. O problema do Briatore é que ele foi pego. O problema do Briatore é que ele foi pego, velho. Caralho, é verdade, né? O problema do Briatore é que ele foi pego, velho. Esse é o problema dele. Agora mudando de A pra B, nós temos que falar de um vilão que não é lá tão vilão assim. Ele era mais um vilão esportivo do que um vilão controverso. Eu estou falando do heptacampeão Lewis Hamilton, mais precisamente no seu prime, porém também no prime do prime, quando caía gotas de água na pista. Perfeito. Kevin Nicholas, você que torceu pro Vettel, comente sobre. Cara, assim, é que hoje em dia a gente vê ali o Hamilton tá meio lavado e tal, né? Enfim, a gente sabe disso. O Hamilton... Cara, assim, a gente não tem como negar isso aí. O Hamilton não tá no nível ainda, velho. Tipo, ele tá mais abaixo, tá sofrendo algumas questões ali, por aí vai. Cara, o Hamilton no auge de Mercedes ali. Porque de 14 a 16, pô, ganhar do Rosberg na chuva, o Rosberg não sabia dar na chuva, né? Então, né, só 17, 18, irmão, 19. Cara, tu enfrentava o Rosberg, enfrentava o Hamilton na chuva, tu começava a rezar 5 Pai Nosso, assim, tu começava a entrar em desespero, porque caía, assim, ó, o Vettel tava lá em primeiro, o Hamilton tava em sexto, assim, morto, começava a cair pingo na chuva, tu ficava, meu Deus, e o Vettel é bom de chuva. Era aterrorizante, irmão, era aterrorizante o Hamilton na chuva. Cara, era muito complicado. E assim, o Hamilton tem a sua fase vilão também, tá? Tem a sua fase vilão. Lá em 2011, com o Felipe Massa... Ai. Que ali o Hamilton tava com a cabeça não sei lá onde, velho. Eu tava muito perdido. Toda vez que eles se encontravam, dava alguma confusão. Sim. Cara, o bagulho do Hamilton é que assim, ele nunca foi um vilão de, tipo, das coisas que ele fazia como pessoa, até muito pelo contrário, né, o que ele faz como pessoa. Mas, tipo, na pista, principalmente no começo da carreira dele, ele tinha ali uns traços de personalidade de vilão na pista ali. Ele dava umas barbeiradas no começo, ele dava uns encontros dele ali com o Massa. Era maluco. Oi? Era maluco. Ele era maluco. O Hamilton no começo da carreira era maluco, velho. Cara, o que aconteceu é o seguinte, quando ele chegou na Fórmula 1 em 7, 8, eu acho que ele conseguia se manter num nível que não saia batendo em ninguém e tal. Só que quando ele não tinha o melhor carro, aí a coisa complicava um pouco, porque ninguém ia querer dividir espaço pra ele, porque sabia que tinha como competir. Então ele também não ia deixar espaço pra ninguém e batia todo mundo. E também naquela época eu acho que ele acabava se impondo muito. Por exemplo, naquele episódio que ele tem com o Massa. Tá o Massa em Singapura e tal, aí tá lá o Hamilton dando entrevista, aí chega o Massa, bate no ombro dele assim, ó. Valeu aí, viu? Bom trabalho, bom trabalho, parabéns. Cara, o Hamilton só vira e fala, não encoste em mim. Tem esse vídeo de Singapura. Cara, que vídeo incrível. Mano, eles se chocaram em Mônaco, na Inglaterra, Singapura, Japão, Suzuka. Índia. Pô, velho. E nenhuma era assim, ó. Ah, não, o Hamilton bateu de forma proposital, ele bateu pra poder ferrar o Massa. Não, era só burrice mesmo. O Hamilton tava na fase mais burra da vida dele. Exato. E aí logo depois... Fala. Continua. Fala.
Não, pode continuar, sério. Não, e aí o que acontece? Eu acho que foi a única fase do Hamilton, que ele chega em 2011, ele tava puto com o carro. Ele falou, quer saber? É isso aí, é o que dá, eu vou encontrar o Massa, vou bater e tal. 2012, ele tava um pouco mais quietinho. Depois que foi pra Mercedes, ele deu uma relaxada. E tanto é que muito por causa disso que o Alonso outro dia volta e me fala, só sabe pilotar carro quando tá largando em primeiro, né? Exatamente. Daquele GP da A Bélgica. famosa frase dele. Vem muito disso também. Alonso, Alonso. o senhor está há 12 anos sem vencer uma corrida, cara. Não, então, eu ia até eu ia fazer um comentário falando que depois ele vai pra Mercedes, ele dá a ajeitada na cabeça dele, ele deixa de ser aquele Hamilton e vira o Hamilton que a gente conhece, como até o Kevin fala, né, tipo... Aí aparece o Rosberg assim, ó. Oi. Aí eles começam a se bater, tá ligado? Porra, muito foda. Não, mas aí, assim, mas pior que quando você pega as batidas dos dois, a maior parte delas, como aquela Áustria criminosa, é culpa do Rosberg. Rosberg. É o Rosberg que geralmente causa a batida entre os dois. A da Áustria? A da Áustria A da 16. A da Áustria é o 16 é o Rosberg virando Rosberg. o carro pra cima do É o Hamilton e Rosberg falando, por dentro, ele nem faz a "Turn curva." to me, velho. Ah, tá. Bélgica, Rosberg também. É que a do Rosberg, ele cortou o pneu do Hamilton, assim, ele... pá. Exato. A Espanha também, a Espanha também foi Rosberg ali, velho. Então, assim... É ele meio-meio, não sabe. meio-meio. Assim, Não, beleza, foi um pouco é meio-meio, só mas... que bom, é sei mais lá, Hamilton. Não vamos... foi o nível de motor lá do Rosberg que ele... Vamos dizer, o cara largou sem configurar o carro, porra. O cara largou com a mistura econômica. O cara, assim, se tu joga jogo de Fórmula 1, tu sabe, tu tem que largar com a mistura rica, não larga com a mistura econômica. Ele botou a mistura errada. Aí, cara, dá nisso. Então, mano, tem uma porcentagem ali. Mas a culpa Óbvio do que é culpa dos dois, campeonato quente ali e tal, mas o Rosberg também teve seu... O Rosberg, assim, ele fez o que precisou fazer pra ser campeão. E tá certo ele, porra. Queria ser campeão, fez o que precisou fazer. Não tô julgando aqui ninguém, não, também. Agora o Hamilton, Mas- agora sim, o Hamilton poderia ter tirado o carro daquela posição também. Ele podia ter virado o carro um pouquinho pra esquerda, assim. Não, o Hamilton tentou enfiar o carro onde não existia espaço. Exato. Tentou passar pela grama também, Hamilton. Vai combinar assim, foi culpa mútua, né? Todo mundo tem errado, mano. Todo assim, mundo da aí, mesma forma exato. que o Rosberg tem culpa, tu também tem. Eu acho que é mais culpa do Hamilton que do Rosberg. O Rosberg teve mais culpa na hora de botar a mistura de combustível do que Não, na manobra. é muito legal o Rosberg fazendo a curva e mexendo no volante, assim, tipo, o pau torando e ele assim, ó, caralho. Pior que isso é bom mesmo. Mas, o Hamilton... Inclusive, isso plantou um outro vilão. Essa batida aí plantou um vilão. Hamilton, tudo o que aconteceu com você em 2021 nasceu aí. Ah, pô... Cara, O senhor porra, Rosberg. caralho, o você foi senhor longe aí Rosberg- já. Não, o senhor Rosberg tem uma entrevista que ele fala que, poxa, eu tava brigando pelo título em 2016 e tal, isso lá, logo depois de Abu Dhabi. E eu não queria mais ver o Verstappen na frente. Quando eu tava chegando no final, apareceu o Verstappen na minha frente. E aí o comentário em cima era assim, o Rosberg não se aposentou pra se livrar do Hamilton. Ele se aposentou porque ele não aguentava mais ver o Max Verstappen na frente dele. E é a verdade, pô. Então assim, aquela vitória de 2016, Rosberg e Hamilton, é culpa de vocês. Totalmente de vocês. Tudo que aconteceu depois é culpa de vocês. Caralho, pior que a sua transição ficou muito foda mesmo. Foda-se todo o resto. Vamos falar de Super Verstappen Márcio. agora. Vamos falar de Super Verstappen Márcio. agora, foda-se, é isso. Porra. O próximo, depois de Hamilton ali no Prime, o vilão da Fórmula 1 agora, né? E assim, cara, o Verstappen, talvez ele seja mais enquadrado na questão de vilão, exatamente por esse estilo de pilotagem dele. Foda-se quem tá disputando posição comigo, tá ligado? Eu vou até o limite do limite do limite, se precisava jogar você pra fora da pista, tá ligado? Verstappen Passa no limite. mentality. Passa no Passa limite, no exatamente. Passa no limite. Passa no limite. Às De vezes pista. ele passa do limite, tipo, demais. Sim. Às vezes ele faz coisa muito foda, como ele fez em Imola. Às vezes ele faz coisa muito foda, como ele fez em Imola. Às vezes. Mas às vezes ele faz umas coisas como México, Estados Unidos, e aí pegando leve, né? Porque se a gente voltar um Espanha. pouco no tempo, se a gente voltar um Espanha. pouco no tempo... Espanha Não, agora, o- cara. É inacreditável da Espanha. O que ele fez foi Se a gente manobra não- de lobby online de Fórmula 1. O cara, Exato. ele bateu no outro porque tá puto. Ele Exato. tá putinho. E isso pra não falar de assim, ó, vamos lá, todo mundo aqui ele valoriza o Verstappen, a gente não vai pintar o Verstappen como o maior vilão do mundo, mas assim, Saudi Arabia 2021, o Verstappen
Cara, eu É ia falar voltar no tempo terrorismo. pra chegar na Arábia Saudita, tá ligado? Mas... Não, e o pior é que o Gênesis começou a listar, né? Não, o Verstappen fez isso na corrida tal. Se ele for continuar, vai ficar aqui o dia inteiro. Tal. Inclusive, eu aqui, você também, Fernando Henrique, a gente torceu pra Verstappen 21. A gente torceu pra Verstappen 21. Mas a gente precisa, né, ter um pouco de racionalidade assim, não ficar só uma Ali era torcida, pro tipo... Verstappen ter né? tomado a bandeira preta Meu legal. irmão, o cara freou no meio da reta. Pô! O cara freou no meio da reta, irmão. Cara, pior que é Cara. foda, velho. Porque o filho da puta, ele é bom, só que ele toma umas decisões bizarras, velho. Mas assim, o senhor engenheiro do Verstappen também tem culpa ali, porque ele abriu Sim. o rádio e falou, ó, deixa o Hamilton passar. Ponto. Até aí, beleza, porque ele tinha A cortado culpa do engenheiro do Hamilton. Tem culpa engenheiro do Verstappen, tem culpa engenheiro do Hamilton, tem culpa do todo mundo é Verstappen, culpado, tem todo culpa do mundo é Hamilton, tem culpa do Michael Masi, tem culpa todo do mundo. Wolff, tem O culpa Valtteri tem culpa Bottas todo foi mundo. ultrapassado no final daquela corrida também. Que ultrapassou no final da corrida é culpado também. Tem culpa do Bottas. O Gênios não pegou a referência. Não, Mas não peguei, é- desculpa, perdão. Não pegou. Não peguei. Mas perdão, perdão, não peguei. o engenheiro falou assim, deixa ele passar, mas faça isso estrategicamente. Tu vai falar isso pro Verstappen, meu irmão? Porra. É mais ou menos assim, ó. Faça o que você tem que fazer. Pronto. Ele tirou o pé na curva. Agora o senhor Hamilton. O Verstappen deu 99% de culpa. Mas tu, Hamilton, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez, Hamilton. Tinha um espaço enorme pra você passar e você não passou por quê? Porque você é esperto. O cara é malandro também. Não, tem Porque que se dar ele o... passar- se ele ele tem passasse o ali- quê de malandragem do Dovizioso. Se ele passasse ali, ele ia tomar na reta. Como aconteceu também. Como é? Eu não peguei. Piada interna. Piada Eu não interna. peguei. É, Então exatamente. beleza. Mas o Hamilton, ele sabe muito bem o que ele tava fazendo ali. O problema é, eu não sei se chegou o ponto do Hamilton conseguir saber bater num carro sem furar o pneu, só, tipo, sentir o contato e se jogar. Não sei se é possível. Mas o Hamilton sabia o que tava fazendo naquela curva. Tinha espaço Pra pra passar, caralho. ele não quis. Não, é que assim, ó, o Correto. Hamilton ali naquela situação, o que que acontece? Ele não foi formado pela Mercedes, então ele achou assim, ó, esse malandro safado do Verstappen tá tirando o pé pra poder pegar o DRS. Eu não caio nessa desgraça não, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso com o Alonso e não deu certo. Eu não vou cair nisso daí não. Agora, por que ele ficou atrás, eu não sei. Ele podia ter Cara, ficado esperando do lado, né? É que eu não sei que se Será ele que ficasse pra esperando do lado, cavar, ele perderia um pouco de... Eu acho né? que foi isso Será aí, que ele tentou pra cavar uma cavar- puniçãozinha será ali, que tipo, cavar ele uma punição? he break tested me, tá ligado? Ele já tava esperando ali. Porque Eu, assim, eu o também fato acho. é, apesar de eu ainda achar que a culpa é muito maior do Verstappen do que do Hamilton, é o que o FH falou. O Hamilton foi malandro. Ele viu o Verstappen diminuindo velocidade. E ele escolheu continuar ali atrás. Então tem isso também. A não ser que ele pensou, por exemplo, será que é a bandeira amarela? Não. Eu acho que Não, fica bem meu irmão, evidente. meu irmão, se o Verstappen apenas tira o pé e o Hamilton não passa, a culpa é do Hamilton de ter batido nele. Exato. O problema é que o Verstappen enfiou o pé no freio. Ele dá, no meio ali, no finalzinho, ele dá o freio. E depois ele acelerou, né, velho? E depois ele acelerou pra caralho. velho. Exatamente. Isso é E bateu. voado. Era por conta do DRS também, pô. Ele não queria perder o DRS também. Tem isso. Tipo, tinha muitos fatores ali. Que não ia dar certo, Agora que não ia dar certo. Não ia dar certo, essa tática dele não ia dar certo. Porque se ele, assim, ó, se ele deixasse o Hamilton passar ali, o Hamilton passasse na frente dele, ele abrisse asa e passasse, não valeria, ter porque ritmo. tu tem que esperar uma curva pra poder. E ele não ia ter ritmo. Exatamente. Também. Tá ferrado já. Aí ele tava lascado. E assim, essa é só uma corrida. Essa é só uma corrida. Tem vários crimes ali que ele cometeu por essa pilotagem dele. Sei lá, um que eu sempre lembro, cara, porque pra mim essa daí, cara, eu sempre acho muito boa. Essa é a China 2018, no coitado Vettel lá também, tá ligado? Pô, meu irmão! Nossa! Nossa, Velho. cara, aquela lá eu tenho. Pô, aquela lá até hoje eu fico com dó do Vettel. Cara, eu não entendo. O Verstappen tava querendo vencer aquela corrida, nítido, beleza. Exato, que a Red Só Bull tinha que carro pra isso, né? o Obviamente. Ricardo, A o gente Ricardo viu já como tava foi. lá na frente, ele queria alcançar o Ricardo de toda forma. Não é que ele tentou ultrapassar o Vettel, ele deu no meio do Vettel. Ele deu. Cara, a curva é um U, ele fez um V. Meu irmão! A curva era um U, assim, ó. A curva era um hairpin. A curva era um hairpin. O Verstappen queria fazer isso aqui. Não dá, gente. Inclusive, Cara. Kevin Nicholas opina sobre. O cara tá até modo sério ali, o Kevin Cara, Nicholas. Pode ser. esse dia eu queria matar o Verstappen. Esse dia, assim, ó. Cara, eu fiquei com ódio do Verstappen nesse dia. Eu tava lá vendo de madrugada, opa, né? Vettel na pole. Uhul. Aí já tava meio coisado, porque a Ferrari foi cagada na estratégia e o Bottas saiu na frente.
Já tava ali. Sim. Aí veio o safety car, veio o Ricardo voando. Eita, tomei ponto e tal. O Vettel tinha vencido as 2 primeiras corridas do ano, essa era a terceira. Sim. Então assim, ó, O ele tava abrindo vantagem pro Hamilton. O Bottas Ele tava lá abrindo na vantagem frente pro tomando Hamilton. passadão no Ricardo. E tal. Veio o Verstappen, irmão, ele ia passar o Vettel de qualquer jeito. O cara tentou passar no ponto, já era, tá ligado? Ele tentou, opa, agora. Rodou os dois e acabou a corrida do Vettel. Acho que o Vettel tomou do Alonso depois, porque o pneu Não, ele morre. tomou do Huckenberg, ele tomou do Ele tomou do Huckenberg. Huckenberg. Todo todo Alonso. mundo, o carro, ele não conseguia correr, o carro dele Mano. parecia um carro de Fórmula 2 na pista, Cara, velho. se não fosse isso, o Vettel abriria, tipo assim, ó, pô, era o quê? 10 pontos, 7 pontos. Cara, ele abriu mais de 20 pontos na liderança do campeonato, cara, com 3 corridas. Sabe? Ele ia estar com muito mais tranquilidade. Aquilo ali fez o Hamilton tirar a diferença dele e aí lá vai. Aí depois. Exato. Esquece. Bom, Mas, inclusive... Vou falar Ah, aqui, perdão. o maior crime que o Verstappen cometeu naquele ano em 2021, Interlagos, tá? Que ele não vira. Ah. Ele não vira o carro. Aquilo ali é inacreditável. Ele não vira. E aí, aqui a gente vai dar a crítica pro cidadão Michael Masi, ou o cara que gerencia o pendrivezinho da FIA, Let them que race. o cara... Meu irmão, Lado. os caras no meio da corrida falam assim, ó, gente, sem investigação, tá? Sem investigação, não achamos nada. Aí depois, rapaziada, a gente não pegou o board do Verstappen. Cara, Isso é inacreditável, é verdade. aí Assim, depois da corrida eles, putz, a gente esqueceu de baixar um board do Verstappen. Ih, rapaz, e aí chega pra corrida seguinte, mano, cara... Não iam punir o Verstappen, mas nem ferrando, cara. Se punisse, seria de uma canalice. Os caras, eles só puniram porque esqueceram do pendrive. Esqueceram de baixar na nuvem o arquivo do onboard. Mas aquilo ali é inacreditável. Ele faz a curva assim, ó. Ele faz a curva assim pro Hamilton. É que tinha área de escape e tal. Mas, cara, é Exato. inacreditável. Assim, ó, é o incidente mais, tipo, a culpabilidade 100%. É ele vira com o volante reto, assim. E tal. Ele Mas, vira dito com o isso- volante reto, ótimo. É reta curva, já diria o outro. A É, reta curva ali. Mas, Mas, ele- ó, ai, Mas, ó, Cara, eu discordo com o do Vettel. eu discordo do Vettel. O Vettel tá errado lá, ele tinha que ter levado no meio do Verstappen mesmo ali. Tinha que perder a corrida, o Descontado. campeonato. Eu discordo do Kevin porque, cara, o GP da Arábia Saudita era pra mim outro nível. Não, mas Cara, eu tô com o Fernando aqui. Eu Pra mim, acho que da Arábia Saudita- o GP da Arábia Saudita pra mim foi muito mais marcante que a Abu Dhabi de 2021. Muito mais marcante. Eu concordo. Porque assim, eu saí do GP da Arábia Saudita assim, o Hamilton ganhou, beleza, mas assim, o Verstappen fez um gol de mão. O Verstappen fez um gol de mão, bateu no juiz e saiu sem fazer nada. Meu irmão, ali, o Michael Masi, ele tava mais perdido que a amendoim em boca de banguela, cara. É inacreditável, mano. Só que a gente achava que depois de 2021 o Verstappen se aquietar, em 2022 se aquietou, 2023 suave. Chegou em 2024, começou bem, apareceu o Norris do lado, deu uma cotovelada, tá ligado? Essas coisas. Tá cotovelado na cara, mais de uma vez. Não, aquele GP da Áustria, meu irmão. Cara, Cara, é o GP da inacreditável. Áustria. Cara, eu não sei. Foi o que o Verstappen pensou na hora. O Norris vai me passar, vou ficar em segundo. 18 pontinhos, pô. 18 pontinhos, suave. Não vou perder tanto com o Verstappen, não. Se eu não ganhar, tu não ganha. Mas aí que tá, ele aumentou a vantagem, cara. Ele ia Exato. perder 7, ganhou 10. Exatamente. Se eu não ganhar, tu não ganha. Ou melhor, se eu não terminar essa corrida, tu muito menos. Você Então, não vai terminar. E tem um vídeo que a gente não tá querendo pintar o Verstappen como sujo, tá? É. Mas assim, ele é um grande vilão. Meu irmão, tá o Norris com o pneu todo furado, assim, tentando seguir na reta, e tá o Verstappen também com o pneu furado. Aí o Norris tenta passar pelo cantinho, o Verstappen, tu vai passar não. Não vai passar, não. Muito bom, cara, muito bom. Ai, cara. Dito isso, Mas, eu repasso um tweet que fizeram. A Fórmula 1 sem o Verstappen seria muito mais sem graça. Isso tem que ser dito. Pior que é Seria verdade. muito sem cara. graça. Ele seria traz muito sem graça. entretenimento. Sem ele, Mas seria assim, muito a sem Red graça. Bull e os seus pilotos campeões costumam criar essa aura de vilão. Porque Sebastian Vettel, no seu auge, ao mesmo tempo que ele era amado pelos seus fãs, ele era odiado por todo mundo que não era fã dele. E assim, ele apesar de não ser o vilão, o cara que fazia as coisas ruins necessariamente, porque ele fez muita cagada também, mas ele era o cara que ele, tipo, tinha uma personalidade muito forte, né? Principalmente no período de dominância dele, que fazia com que muitas pessoas não gostassem dele. Inclusive, o próprio FH tem um vídeo muito bom falando exatamente disso, né? De como ele foi virou um vilão no período de dominância dele. O Kevin vai ter mais propriedade pra falar sobre isso, porque ele assistiu a Sim. época com mais detalhes. Mas Sentiu eu ancião acho, agora.
Não, se já tá com esse roupão, depois já aproveita. Já tá com o roupão, já aproveita. Mas no caso do Vettel, acho que foi muito uma coisa de assim. O pessoal já tava cansado que ele tava ganhando corrida. Aí apareceu o negócio do Mark Webber, o pessoal, vou comprar a briga do Mark Webber. Foi muito assim, eu acho que foi muito isso. Aí o pessoal começa a vaiar o Vettel nos lugares, aí aparece o Martin Brundle. Não façam isso. Você vai falar pro público que pagou ingresso pra não vaiar um piloto que eles não gostam? Impossível, pô. Tá de brincadeira. Dito isso, não vai pessoas em circuitos, é feio. Feio, não pode. Inevitável. As vaias são inacreditáveis, cara. As vaias, assim, o Vettel, ele era vaiado por causa do Multi 21 e tal. E porque tava ganhando, era isso. É só isso. Exato. Ele não jogou o carro em cima de ninguém. Foi jogar em cima de alguém em 2017. Que era pra ele ter sido desclassificado naquela corrida lá de Baku, mas a FIA, frouxa como sempre, não desclassificou. Não podia desclassificar. Não, mano, assim, bater de propósito é desclassificação. É igual o Verstappen agora na Espanha. Meu irmão, jogou o carro em cima de propósito, é desclassificação. Não interessa. Então os critérios Batida deliberada. Os critérios foram mudados desde então. Porque aquele lance foi muito uma coisa de... Sabe quando tem dois caras assim se empurrando dentro da área? Sabe? É. Vai falar, porra. Aí sai pra lá. Sabe? Pareceu muito isso. Mas é aquela coisa, tá ligado? Mas aí a FIA, né? A FIA falou. Na verdade, sabe quem é o culpado? Michael Schumacher. A culpa é toda sua. Depois de o que você fez com o Villeneuve, com o Demo Rio, agora nada mais é desclassificação. A regra ficou muito toda alta. sua. Legalizou Ué. putaria, velho. Não dá. Não. Depois daquele Mônaco, qualquer coisa abaixo daquilo tá legal. Ele institucionalizou a putaria na Fórmula 1. Não, exato. Não, eu acho que o livro de regras da FIA mudou. Vocês que não perceberam. Ele chegou lá, ó. Schumacher já fez? Não. 5 segundos. 5 segundos. Schumacher quase fez, stop and go. Stop and go. Eu quero saber o que vai ser necessário. Na verdade, eu não quero saber, porque eu não quero ver. Eu quero imaginar o que será necessário para desclassificar um piloto hoje. Eu não quero nem ver, pô. Não quero nem ver. Pra desclassificar um piloto hoje, os dois tem que pular pra fora do carro e começar a bater no outro, velho. É isso aí, eles têm que sair no soco. É a única forma. Olha que E já nem aconteceu isso. e não aconteceu nada. Tá? Uma vez o seu Max Verstappen desceu no carro em 2018 pra tirar a satisfação com o Ocon. Não saiu no soco. O George Russell com o Bottas, pô, em Imola. Não foi uma briga ali, mas... Foi lá dar um tapão no capacete ali. O Russell lá com a bunda marcada. É verdade. Pior que, inclusive, essa daí gerou uma das fotos, na minha opinião, mais fodas da história da Fórmula 1. Esse acidente. Que é o carro tipo assim, uma foto de frente com o carro do Bottas todo destruído e o carro do Russell não ficou tão destruído. E a posição que fica, parece que o carro tá perseguindo. O carro da Williams Russell tá perseguindo o carro do Bottas todo destruído. E era na época que os rumores de que o Russell ia substituir o Bottas estavam em alta. Então a foto ficou, tipo, muito foda, que era o carro do Russell inteiro ali atrás e o carro do Bottas todo destruído na frente, tá ligado? Tipo, tô chegando ali. Essa foto é muito foda, velho. Inclusive tem uma cena de The Office aí, cara, que assim, tava lá eles brigando, o Bottas e o Russell se brigando, de repente a câmera dá um zoom out assim, tá o Alonso rodando. Só Voz cortou na hora que você falou o nome de alguém. Dá um zoom out, tem um Hamilton, se não me engano, na brita. Oi? Sua voz cortou, você falou dá o zoom out e cortou sua voz, pelo menos pra mim. Então, dá o zoom out e mostrava o Alonso rodando, tá ligado? Tipo, você tava lá o Russell e o Bottas se brigando, sim. dá um zoom out assim, ó, toma o Alonso rodando. Logo depois, acho que o Hamilton tinha rodado antes ou depois disso? Antes. Ele foi salvo pelo gongo. Cara, inclusive, velho, os diretores de imagem da Fórmula 1, eu tenho certeza que alguns deles trabalharam em The Office, velho. Porque o que os caras gostam de pegar, São tipo, bons. tem alguma alguém rodou, alguém bateu, já tá direto na câmera, na cara do piloto ali, reserva da equipe, com o cara fazendo a cara de perdida, assim, tá ligado? Ó, Não posso olhar pra rapidinho, câmera. direção da Fórmula 1, caso veja isso aqui. Eu não aguento mais ver o Drogovic, pessoal. Eu entendo que ele é o piloto reserva da Aston Martin, mas assim, todas as vezes que o Stroll fazer alguma cagada, vocês mostrarem o Drogovic, meu irmão, só vai ter o Drogovic na tela, pô. Só tem Gente, ele, por não tem favor. quem botar, Não, velho. Não, por exemplo, Bottas toda vez, não aguento mais ver o Bottas também, pô. Ele não vai pilotar pela Mercedes, gente. Assim como o Drogovic não vai pilotar pela Aston Martin, mas eu não me lembro o site pra dar o crédito correto, soltou uma notícia que tá todo mundo replicando no Instagram, sem dar o crédito, inclusive, ainda, de que existe uma shortlist da Cadillac de 4 nomes.
que eles estão considerando oficialmente esses 4 nomes. Mick Valtteri Schumacher. Bottas, Sérgio Pérez, Guan Yu Zhou e Felipe Drogovic. Ó, Sem contou reta, vamos Brasil, é isso aí! Vamos, velho! Sem contar o resto. dane-se o Drogovic. O problema Me aqui é o fugiu Paulo, agora o nome de qual foi o jornal que deu esse breaking. Mas eles falaram que a shortlist da Cadillac são esses 4 nomes. E desses 4 nomes vão ser os 2 pilotos da Cadillac no ano que vem. Agora assim, se a Cadillac não resolver me aprontar um Arvid Lindblad das ideias... Nossa, Se bem velho. que- Não, se bem não. que eu Vai acho- ser no lugar do Lawson Lindblad. Eu acho que o Lawson vai rodar. O Lawson vai rodar, não tem muito o que fazer, não. É. Mas é isso. Em assim, que o sentido? de vilão- Em que sentido, assim, rodar em que sentido? É. Todos. bom, E digo Eu acho- mais, em setembro já não tem mais Lawson. Eita. Em setembro já não tem mais Lawson, tá? Setembro sempre chega. Setembro sempre chega. O novo sempre vem. Me acordem quando setembro chega, quando setembro acabar, no caso, né? No caso. Aí Lindblad aí. Me acordem quando setembro acabar. Dito isso, Me acordem. acho que ainda faltam Assim, vilões. o Vettel Opa. foi tão vilão como os outros que a gente falou de tudo, menos do Vettel. Exatamente, né? O problema do Vettel era ser bom demais. Não, o Esse é o Vettel problema do é Vettel. ordem de equipe. Desrespeitou a ordem de equipe. É isso, Tá, normal. tipo... Não, Aí, hoje, é tipo hoje assim, em ó. dia, É tipo hoje assim, o ó, Vettel seria Flávio amado. Briatore, organização criminosa, Michael Schumacher, assim, assassinato e tal. Aí tá lá Vettel, roubou Não. um saquinho de batata. Não. Roubou o pacote de nuggets pra alimentar É. a família, tá ligado? Esse é o crime do Vettel. Xingou a mãe. Vettel falou palavrão na escola. Menino, não pode, Vettel. Não pode ser feio. Não, o Briatore, assim- assim, ó, ordem de propósito, Schumacher, bateu de propósito, Verstappen, batida de propósito, Vettel, bateu de propósito também em cima do Hamilton, Bateu mas, também. assim, aí tem um xingamento ali, é chato. Só Foi que, ó, chato. É aquela um bobalhão, né? Um cabeça de ovo. Aquela batida do Vettel no Hamilton foi muito impactada pelo histórico. Eu acho que se o Vettel tivesse feito coisas piores antes, aquilo ali seria um tamanho muito maior. É. Porque aquilo foi uma coisa que o Vettel não fazia antes. Então, assim, pro Vettel fazer aquilo, ele devia estar muito puto. Tá, pera. O que não era tudo muito bem. fácil, o que não era muito difícil também, ele fica muito puto. É. Também, pilotando pela equipe vermelha, né? Um abraço pra você que torce pra Ferrari, seu merda. Tô brincando. Que isso? Que isso, cara? Um abraço Que isso, que que tá isso? pra Ferrari, seu merda. Cara, Não, Próximo vai vilão do trabalhar. próximo episódio aí, FH. O próximo, nossa, desculpa, pessoal. Não, Nada, perfeito. nada contra quem torce Mas- pra Ferrari, tem até amigos que são. Ainda assim, a gente faltaram vários vilões que a gente poderia ter falado. E isso a gente vai fazer... Aonde que a gente vai fazer, por favor? Parte dele. Na parte 2, exatamente. A gente vai fazer na parte 2 do episódio de vilões. Essa parte 2 vocês coloquem na conta dos Gírios, tá? Não minha. Dessa vez não é minha, tá? Coloquem na conta dele. Faremos a parte 2. Mas Dos aí a vilões gente vai da ter que Fórmula 1. avaliar. Senna seria considerado vilão? Na Aí gringa fica o é meio... questionamento, ó. Questionamento pra parte 2 aí, ó. Prost seria considerado vilão? Questionamento pra parte A 2 gente aí. teria que colocar o Nelson Piquet como vilão? A gente não falou de Fernando Alonso também? Esse sim. Alonso. Esse aí, Fernando Alonso? ele é o vilão que nunca teve culpa de nada. É, não pode, pô. O que foi que o Alonso fez de ruim? Não, o Alonso é tipo assim, ó, ele tava nos locais, mas nunca fez nada de errado. Gente, o Alonso nunca fez nada de errado. Eu não entendo essa perseguição que vocês têm com o Alonso. Me falem uma coisa que o Alonso já fez de errado. Acabou o vídeo, pessoal! Ninguém precisa saber, tá bom? Ninguém precisa saber, a gente vai discutir no próximo episódio. Escreva nos comentários coisas que o Alonso fez errado pra gente falar no próximo, na parte 2 aí. Escreva nos Isso. comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, de deixar like, deixar joinha e like é a mesma coisa, mas se quiser é isso aí. Favorita esse vídeo, manda pros seus amigos. Deixa like, se inscreve, favorita esse vídeo. Voltamos pra 2012 aqui, nossa gameplay de Minecraft. Ah, fã de Alonso, né? Olha, Fã de Alonso. no próximo episódio nós vamos fazer, enfim, a nossa mina pra achar diamante, hein, pessoal? Não A gente percam. A gente vai jogar, vamos instalar o mod More Creatures, né? Vamos Nó, jogar. bom. Pô, essa daí tu tirou lá de longe, viu? Exatamente. Porque eu tinha medo desse mod. Todo server online de youtuber jogando Minecraft tinha que ter o More Creatures, velho. Era de lei. Exato. E, Dito ó, isso, primeiro episódio que a gente não fala de futebol. Pra você é que tem porque foto do vocês não Sonic. viram o que a gente tava falando Pré. antes de gravar esse episódio. A gente tava discutindo sobre curação aqui. É, nossa. A Atenção. seleção de Curaçao, velho. Vocês sabiam, pessoal? Não vou precisar falar. Roy Vai ser um Krishna, episódio. Roy Krishna, Fiji Legend. Tá aí.
Exato, Roy Krishna Fiji Legend. É só isso que a gente tem pra compartilhar agora, porque o nosso episódio vai acabar. Lembrando, sempre sábado, 19 horas, episódio novo. Domingo que tem corrida, a gente tem live acompanhando a corrida. Esse aqui vai ser na semana sem corrida, então é isso aí. Não vai ter nada pra ver no domingo. Ou se a gente decidir fazer uma live de novo, a gente avisa na comunidade. Então se inscreve pra você ficar na comunidade e pra participar das enquetes que a gente vai fazer pedindo tema pra vocês também. É isso aí. Pra Porque os você que temas estão escutou acabando. até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. As 5 Você é essa pessoas que ficaram até aqui. incrível. Já diria o nosso mano Cauê Moura. E Colton Herta, por enquanto, não vai estar na Fórmula 1. Graças a Deus! Graças a Deus, obrigado. Por enquanto. Não Lascou. perca os próximos episódios. Meu Deus do céu, que medo. Tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.